Bom, boa tarde a todos. É um prazer ter vocês aqui conosco nessa tarde de segunda-feira para esse webinar sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Já temos aqui um número considerável de participantes, então acho que já dá para começar o nosso bate-papo. Deixa eu só fazer uma confirmação. Plínio, você consegue nos ouvir aí? Ouvir aqui, Plínio. Estão me ouvindo? Agora sim, agora melhorou um pouco. Maravilha. Bacana. Apresentar para vocês aqui, estamos acompanhados do nosso advogado especialista em direito digital, Dr. Plínio Rigazzi, que é o nosso parceiro aqui para as atividades de compliance LGPD. Junto conosco aqui também está o nosso gerente e auditor de segurança, CISO Ricardo Sampaio, que é responsável pela parte de assessments de governança, assessments de ambientes de informação, diversas esferas de redes de dados, que trabalham em conjunto também conosco aqui dentro do programa de conformidade de LGPD. Tanto o Plínio quanto o Ricardo, eles compõem as principais etapas de assessment, de fato, de entrega de resultados para aderência ao programa de LGPD. Primeiramente, agradecer aí a todos que estão entrando, né, aos que já entraram, aos que estão entrando aí para o nosso webinar. O webinar está sendo transmitido também ao vivo via Facebook, ou seja, os nossos seguidores da nossa página também podem acompanhar o evento automaticamente aqui, assim como vocês. A ideia do bate-papo, pessoal, é promover aqui uma série de esclarecimentos, né, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, aquilo que envolve esse esforço gigantesco aí que as empresas foram convidadas a fazer por iniciativa federal, uma série de eventos aí que fizeram com que a LGPD tivesse mais corpo e mais maturidade aí dentro do nosso mercado de tecnologia. Estamos aí com um prazo, com menos de um ano para que a lei entre em vigor, e a nossa intenção é contribuir para que vocês possam ter aí mais segurança, mais maturidade, mais propriedade de assunto para conduzir o tema internamente dentro da organização. Algumas perguntas, de acordo com aquilo que nós já temos pego dentro das nossas reuniões, dentro daqueles nossos bate-papos feitos sobre o tema com o público em geral. Algumas perguntas nós já selecionamos aqui e pretendemos trazer as respostas para vocês, mas no final nós vamos colocar aqui, eu peço que vocês anotem as suas perguntas, ou então, à medida do possível, for colocando aqui, a gente pode ir respondendo, mas no final vamos ter aí uma sessão destinada para perguntas e respostas aqui dos especialistas. A intenção também é trazer um bate-papo bem objetivo, tanto da parte de direito digital quanto da parte de TI. Então, eu vou direcionar as perguntas e os nossos profissionais especialistas vão respondê-las para trazer, dentro das suas óticas de abordagem, as respostas aí para vocês, conforme a nossa programação. Seria interessante a gente já começar com a primeira pergunta. Eu vou pedir para o nosso parceiro Plínio já endereçar a resposta aqui. Uma das perguntas mais comuns que nós temos enfrentado, que é nos questionado, é como interpretar corretamente a LGPD. Obviamente que dentro desse esforço de buscar informação que as empresas estão recorrendo aí, muito tem se falado e pouco tem se explicado de fato, né? Um dos papéis que a Gantech tem trazido aí, feito dentro desse tempo que nós estamos trabalhando com essa atividade de compliance LGPD,
fazer com que haja uma correta interpretação da lei. Inicialmente, eu gostaria que o Plínio trouxesse esse esclarecimento aí no ponto de vista de direito digital aí aos participantes. Maravilha, muito obrigado, boa tarde a todos. Queria agradecer primeiramente a Gantec pela oportunidade da gente fortalecer a nossa parceria e tratar um pouquinho sobre direito digital. E esse tema da interpretação correta da lei é imprescindível, porque muita gente está levando um pouquinho para o lado equivocado aí. Muitos advogados, inclusive, que estão se aventurando na área do direito digital, eles focam numa questão que é a multa. E a multa, de fato, é gigantesca, pode chegar a 50 milhões de reais. Mas não é esse o mote principal da lei, né? Não é essa questão que a gente tem que focar. A gente tem que interpretar a lei como uma oportunidade boa de se adequar a uma melhor visibilidade do mercado, para que todo mundo consiga entender, compreender melhor como os dados são utilizados, para que são utilizados e quais são as pessoas envolvidas com essa utilização. Então, é uma oportunidade para as empresas. Então, tem a questão do viés econômico, em eventual sanção administrativa, mas a questão da visibilidade, tanto para o bem quanto para o mal, seria imprescindível para que todas as empresas considerassem. Então, por exemplo, os 50 milhões que todos falam pode chegar a 2% do faturamento anual da empresa. No entanto, não existe muito limite para a questão de ressarcimento em ações cíveis, eventual incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre um vazamento de dados, ou mesmo sobre a visibilidade da empresa no mercado depois de um vazamento e, se não for efetivamente tratado da forma melhor possível, da forma mais correta e transparente. Então, é imprescindível que todas as empresas estejam muito bem documentadas. Essa lei traz essa oportunidade para que as empresas se documentem, demonstrem como estão tratando, demonstrem não só a possibilidade do consentimento, então solicitem um consentimento para alguns usuários, naquilo que é necessário, naquilo que não é tão necessário pode ser aplicada a questão da obrigação legal, então vocês mantêm os dados, porque é uma obrigação conforme o Marco Civil da Internet, conforme o próprio Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, enfim, tem a norma específica incidindo aí para a manutenção dos dados. E tem também o legítimo interesse, porque a intenção da empresa, a intenção da lei jamais vai ser dificultar a atuação da empresa, dificultar que a empresa tenha a sua atuação econômica, né, que isso é imprescindível para o mercado. Então, basicamente, a interpretação da lei ela tem que ir como algo muito benéfico, que as primeiras pessoas que se adequarem, elas vão ser bem vistas, vão ser melhor recebidas no mercado e também vão tratar mais com terceiros. Então, por exemplo, a partir do momento que um terceiro quer contratar, com a vigência da norma, vai ser necessário que a empresa que está sendo contratada esteja em dia com a norma, com a Lei Geral de Proteção de Dados. E a partir disso, a contratação vai ser possível. Mas a gente está percebendo no mercado que existe um certo cuidado aqui, que algumas empresas têm ido para a questão da ISO 27000, que é a proteção da informação, mas a Lei Geral de Proteção de Dados vai obrigar que todos, absolutamente todos, tratem os dados conforme a norma. Então, quem não tiver adequado e trabalha como prestador de serviço, enfim, para empresas terceirizadas, essa empresa vai requerer que você ofereça toda a documentação necessária para que comprove que você está em dia, está protegido pela lei, porque caso haja vazamento, isso vai não só afetar a sua empresa, mas a empresa do contratante. Então, todo mundo teria que se adequar. Perfeito, perfeito. Obrigado, Primo, pelo esclarecimento de acordo com o ponto de vista legal aí, na ótica jurídica. Ricardo, sobre o ponto de vista de TI, da parte de governança, o que você tem a acrescentar em relação à interpretação adequada e correta aí da LGPD? Excelente. Então, reiterando, né, as palavras iniciais do Plínio, boa tarde a todos. Quero que saibam que é um prazer estar aqui compartilhando, né, dessa experiência e dessa oportunidade de falar a respeito de Lei Geral de Proteção de Dados, que de fato é um tema tão relevante no momento que nós estamos aí, há cerca de um ano, né, para a entrada em vigor realmente da lei. Então, dentro do tema da pergunta proposta, como, do ponto de vista de governança, de TI, de cybersecurity, nós devemos encarar a lei?
O ponto alto o primeiro ponto é nós entendermos que Lei Geral de Proteção de Dados não é um tema que é um problema de segurança da informação ou apenas um problema que o jurídico deva endereçar. Vocês vão ver no decorrer de outras questões que vão aparecer aqui no webinar que Lei Geral de Proteção de Dados é um tema multidisciplinar. Então, a importância de interpretar corretamente a lei, o seu escopo, a sua aplicação, os controles necessários para que, de fato, as empresas possam ter os seus processos aí aderentes à lei, não é algo que depende de uma área, mas que dependerá de uma força de toda a organização. Então, nesse aspecto, o primeiro passo em relação à lei é a conscientização de todos na empresa em relação à importância desse assunto e o engajamento, para que, uma vez todos estando cientes da importância desse assunto, possam entender como poderão contribuir em todo esse processo. Vocês verão no decorrer da apresentação uma participação grande, obviamente, da área jurídica, em razão da análise e do apoio consultivo para demonstrar, né, a aplicabilidade da lei em relação aos instrumentos e aos artefatos jurídicos que a empresa demanda, mas vão perceber também que existirão muitas mudanças, serão necessárias mudanças em relação a toda a área de prática de governança de dados e informações, a implementação de controles tecnológicos para dar visibilidade para tráfego, para a gestão desses dados, para a forma como esses dados ficam em repouso. Então, é algo que, de fato, vai envolver fortemente as 4 grandes áreas, mas envolverá a empresa como um todo, todas as equipes, todos os departamentos, todas as suas áreas de atuação. Perfeito, obrigado, Ricardo, pelo complemento aí da ótica de governança. Seguindo com o tema, gostaria agora de pedir a explicação do Plínio em relação ao ponto de vista jurídico, como que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai impactar no dia a dia das empresas, quais são os impactos esperados para que a lei, assim que a lei entre em vigor, o que pode acontecer e o que vai impactar no dia a dia das empresas no período de adequação e de adoção de fato da lei daqui para frente. Maravilha, então vamos lá. No dia a dia atual, antes da entrada em vigor da lei, ou seja, na vacácio que a gente chama, é imprescindível que as empresas comecem a se preocupar com isso. Então, deve haver um endereçamento interno, deve haver uma tratativa interna para que as pessoas percebam que não se trata de um caso em que só o jurídico ou só o TI seria responsável. Então, é uma norma que vai abarcar absolutamente todas as áreas da empresa. Então, desde comercial, marketing, RH, enfim, todos os setores vão ser envolvidos para que se adequem, justamente porque a lei se aplica não só aos dados de clientes e, enfim, de empresas, mas também de funcionários. Então, é imprescindível que as normas trabalhistas sejam obedecidas e também haja uma adequação dos contratos de trabalho e das políticas internas com relação ao tratamento dos dados dos funcionários, para que a lei esteja obedecida também com relação a esse tipo de contrato. Então, nesse momento, é o momento exato para começar as tratativas internas e para demonstrar que todo mundo tem que estar interessado nesse tema. E a partir da entrada em vigor, aí sim vai ter a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai eventualmente fiscalizar e eventualmente punir as empresas que infringirem alguma das normas ou que eventualmente não tiverem a documentação suficiente para comprovar a forma como tratam os dados. Então, nesse momento, a conscientização é imprescindível, o impacto nesse momento é a preocupação e, posteriormente, a entrada em vigor da lei é a melhor gestão de dados, né? Todas as empresas vão ter que gerenciar os dados de uma forma muito mais eficaz, então, com um ciclo de vida, com um formato de administração, então, por exemplo, um painel de controle dos dados do usuário, caso seja uma empresa que trata especificamente dos dados e o usuário pode acessar
eventualmente apagar algum dos dados, os outros que forem necessários serem mantidos por questão legal vão ser mantidos, mas explicado por que vão ser mantidos. Enfim, o que vai impactar, na maior parte, é justamente essa transparência, essa relação com o consumidor e também com terceiros, ou seja, com empresas que querem contratar a empresa de vocês. Enfim, todo mundo que se relaciona, de alguma forma, vai exigir esse tipo de adequação à norma que vai estar em vigor. Também é importante nesse momento nós entendermos, né, que o compliance com a lei vai impactar, inclusive, na forma como a empresa se relaciona com os seus clientes e a sua competitividade no mercado. Então, uma experiência já vivida por empresas europeias na entrada da GDPR foi que o pequeno percentual, infelizmente, o pequeno percentual das empresas que conseguiram se adaptar a tempo à lei, adaptaram seus processos, as suas relações com fornecedores e clientes em relação ao que era pedido lá no GDPR, essas empresas elas conseguiram um diferencial competitivo em relação aos seus concorrentes, saíram na frente. Então, seus parceiros de negócio passaram a encará-las de uma forma privilegiada, porque elas representavam uma mitigação de risco em relação a outros parceiros de mercado que ainda não haviam se adequado à lei. Então, um dos pontos que também é legal a gente destacar é que não se adequar à lei ou deixar para cima da hora pode impactar as empresas na forma como elas serão vistas no mercado para estabelecer novos negócios. Também é importante nós falarmos sobre o impacto que a lei tem, não apenas no caso das empresas que efetivamente coletam dados pessoais, mas também aquelas que processam dados pessoais. E é importante as empresas compreenderem nesse momento a importância de analisar o tema, a Lei Geral de Proteção de Dados, do fim a fim, durante todo o percurso, todo o trajeto que um dado, sob a sua responsabilidade, está transitando. E não apenas pensar, por exemplo, minha responsabilidade termina aqui porque eu faço a salvaguarda de dados num provedor externo ou porque eu tenho dados pessoais dos meus clientes sob a salvaguarda de um serviço em nuvem, uma plataforma como serviço, um software como serviço. Então, as empresas perceberão a importância de analisar o contrato desses serviços, entender quais controles jurídicos de governança esses contratos proverão, para que elas realmente estejam resguardadas, né, e possam se defender em relação a aspectos relacionados à lei. Então, o impacto não é apenas um escopo local, mas é importante pensar num macro escopo para entender o impacto total que a lei trará nos negócios da empresa. Perfeito, obrigado, Ricardo. Bom, agora que nós já temos aí uma visão um pouco mais clara, né, dos impactos da lei, a correta interpretação, né, de como tudo isso deve ser conduzido, né, ser trazido para o dia a dia da empresa, nos resta agora tentar encaixar isso, né, dentro de um plano estratégico para que a empresa, a organização alcance a aderência à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a grande pergunta é por onde começar essa adequação, né, esse plano estratégico de LGPD. Do ponto de vista legal, Plínio, o que você tem a dizer em relação ao kickoff, como a empresa deve se comportar, por onde ela deve começar o seu plano estratégico de adequação? É exatamente isso. Para começar a adequação, as empresas vão precisar pensar primeiro na conscientização, né? Não basta a gente tentar implementar à força uma adequação e não conseguir o engajamento de todos os setores que seriam envolvidos.
Então, para começar um plano estratégico, é imprescindível que as empresas estejam com todos os setores conscientizados e algumas pessoas responsáveis por cada um dos setores. Então, eventualmente, uma pessoa responsável por cada um dos setores e uma pessoa central, que muita gente está tratando como encarregado de proteção de dados, outras pessoas falam DPO, mas nesse momento não é necessária a criação do cargo de DPO nem do encarregado. Então, seria necessário apenas um porta-voz para que unificasse as informações e depois desse engajamento, obviamente, que diante dessa adequação das informações, consolidação dos dados, a gente consiga fazer um mapa dos dados que estão sendo coletados, tratados, minerados, absolutamente tudo que está sendo feito com os dados vai estar documentado nessa planilha. E aí a gente consegue classificá-los, eventualmente colocar ali o que é necessário, o que não é necessário, alguns que podem eventualmente ser descartados, outros que já estão há muito mais tempo, então já talvez nem tenham mais eficácia na manutenção desses dados, porque os dados já podem não ser mais verdadeiros. E aí, a partir desse plano estratégico, com o levantamento de todas as informações, todos os dados que a empresa possui dos seus clientes. Perdão, pessoal, caiu a linha aqui, eu estou conectado por telefone e caiu a conexão. Mas vocês conseguem retomar até onde vocês ouviram? Porque eu acho que eu continuei falando aqui, o telefone estava mudo. Plínio, você quiser repetir a tua parte, acho que ela falhou bem no começo, então quiser retomar aí por completo, fica à vontade. Maravilha, vamos lá. Então, o plano de adequação vai ser imprescindível ser iniciado por uma conscientização interna na empresa. Então, não basta, como eu falei anteriormente, jogar como se fosse um problema do jurídico ou um problema do TI. Vai ter que todo mundo ficar envolvido, seja do setor comercial, do RH, marketing, todo mundo. A partir do momento em que todos estão conscientizados da importância da adequação a essa norma, vai ter que ser nomeado uma pessoa específica para cada um dos setores. Então, tem uma pessoa encarregada pelo marketing, uma pessoa encarregada pelo RH e uma pessoa central da empresa, que muitas pessoas chamam de DPO, muitas pessoas chamam de encarregado de proteção de dados, mas nesse momento não seria exatamente isso, porque a lei não está em vigor. Então, nesse momento seria necessário apenas um representante da empresa para facilitar o trânsito de dados com o escritório de advocacia. A partir da nomeação dessa pessoa, a gente vai começar a nomear, vai começar a entender como os dados são tratados, quais são os dados, de onde eles vêm e para onde eles vão e quais pessoas estão tendo acesso a esses dados. A partir disso, com o mapeamento de todos esses dados, a gente consegue ter uma noção melhor do que é importante ser mantido, do que é mantido por obrigação legal, do que não é necessário mais ser mantido porque já não tem mais validade ou eventualmente já nem trata mais a realidade, e eventualmente determinar por que aqueles dados vão ser mantidos, seja porque vai ser solicitado um novo consentimento para que seja prestado serviço, ou seja por uma obrigação legal e eventualmente por um interesse legítimo da empresa. Então, esse mapeamento dos dados é o passo inicial, depois da conscientização, para que as pessoas, para que a empresa tenha noção do que ela tem com relação a dados. E a partir disso, a gente consegue determinar como vai ser feito ali o tratamento sobre os dados, separando especificamente cada um dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados com relação à forma como vai ser mantido e tratado. Então, também, muita gente fala com relação ao consentimento que é imprescindível agora para tratar os dados. Não necessariamente. Então, se houver um legítimo interesse, se houver uma questão de defesa do crédito, se houver qualquer outra obrigação legal, dentre outras possibilidades, os dados têm que ser mantidos e têm que ser continuados tratados pela empresa. Então, o plano estratégico, ele não só começa da conscientização, mas a partir disso, do levantamento de todas as informações, todos os dados que a empresa tem, e a partir disso uma valoração do que vai ser mantido e o que não vai ser. Excelente. Obrigado, Plínio, pela retomada aí. Continuar com o nosso bate-papo. Bom, sabendo, né, de fato, como que vai ser o kickoff da organização dentro desse esforço de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, nos resta agora
esclarecer como que isso será endereçado internamente, né, dentro da organização, quais são os envolvidos, o que os envolvidos devem receber como mensagem de um interlocutor, de alguém que vai conduzir o processo internamente, como isso vai ser organizado de fato por atividades, né, como que se espera um trabalho de adequação à LGPD do ponto de vista organizacional. Juridicamente, Plínio, como você pontua isso dentro do esforço da organização? Eu entendo que as pessoas vão, novamente, vou falar isso, mas as pessoas vão começar a valorizar um pouco mais a área de TI, justamente porque ela vai centralizar isso, mas ela não é a única responsável. Então, as pessoas vão ter que, cada setor vai ter que se direcionar, vai ter que se remeter a uma relação um pouco mais cuidadosa com TI, justamente para que TI tenha acesso às informações que cada setor coleta. Não dá para o TI ter noção disso sem ter uma contribuição de cada um dos setores. Então, para tratar internamente com as pessoas envolvidas, é imprescindível essa demonstração da importância da norma, não só pela multa, que eu entendo, como já falei, que não é a questão principal da multa de até 50 milhões por infração, mas principalmente pela visibilidade da empresa e pela eventual impossibilidade de terceiros contratarem a empresa justamente pela falta de adequação. Então, a partir do momento que todos ficarem conscientes dessa importância, da gravidade de eventual não compliance, ou seja, eventual falta de cuidado com relação ao que a lei prevê, pode ser que isso inviabilize economicamente o funcionamento da empresa. Então, é algo para todo mundo se preocupar. Então, a partir do momento que isso for elucidado para todos os envolvidos, todo mundo tem que arregaçar as mangas e se envolver e determinar, olha, eu vou contribuir de tal forma, então eu sou do RH, eu vou ser o responsável para repassar para a pessoa específica da empresa que vai tratar isso com o escritório de advocacia, e isso vai ficar de uma forma centralizada, justamente para facilitar o trânsito de dados. Mas, enfim, basicamente no sentido de conscientização é exatamente o que é necessário para esse momento internamente. Perfeito, perfeito. Conforme já dito aí pelo Plínio, né, no começo da explicação, Ricardo, como é que você enxerga um ponto focal da TI, né, dentro do palco aí da adequação LGPD como um centro, né, uma concentração de interesses e atividades correlacionados diretamente ao departamento dentro da organização? De fato, Rodrigo, a TI e a área de segurança passam a ter uma figura, né, como um elemento muito importante no processo de compliance à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, não raramente, quando nós falamos hoje com o pessoal da área de TI, de segurança, e perguntamos a eles qual o envolvimento dessas áreas com o negócio da empresa, o que a gente escuta, na grande maioria dos casos, é que é pequeno o envolvimento. Então, geralmente, as demandas vêm já pré-formatadas da área de negócio e cabe à segurança e à TI apenas aceitar e tentar procurar a melhor forma de atender, né, esses clientes internos. A chegada da Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz com ela uma necessidade de mudança de mindset das empresas. Então, hoje as empresas que veem a área de TI, a área de segurança com departamentos de suporte à operação, vão precisar mudar o mindset e enxergar a área de tecnologia da informação e a área de cybersecurity como parceiras, de fato, na elaboração, na composição de todo um modelo de negócio que vai ter que ser fundamentado na proteção de dados. Então, não raramente a gente tem escutado muito já no mercado a expressão de privacidade por design. Então, o que é isso? A privacidade por design nada mais é do que incorporar medidas, controles de proteção de dados desde a concepção, a criação de um determinado produto, de um determinado serviço.
para garantir que, de fato, a viabilidade daquele negócio, resguardando tudo que tange a proteção de dados e a privacidade dessas informações. Então, quando a gente fala sobre isso, o que a gente pode esperar que aconteça? Um envolvimento muito maior da área de tecnologia, da área de segurança, lá no início de todos os processos de planejamento da empresa, de elaboração de produtos, serviços, e isso, de fato, vai ajudar também a alavancar a maturidade da própria empresa em relação a esses temas tão importantes e também a importância dessas áreas dentro da organização. Excelente. Realmente, o que nós temos aí acompanhado desde o começo do processo de adequação LGPD é que tem sido realmente atribuído um peso, digamos que, algumas vezes até excessivo, né, de responsabilidade à TI, para não só conduzir o tema, como rodar internamente todas as etapas do processo. Mas o ponto é que isso não é uma atividade de um departamento só, né? A ideia é mostrar dentro de um programa de conformidade da LGPD que na verdade, todos os atores da organização responsáveis pelo tratamento, pela manipulação, pela admissão, enfim, por todas as operações com dados pessoais, eles fazem parte desse esforço e cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Pessoal, gostaria de pegar aqui o finalzinho dessas perguntas, logo eu vou abrir aí para vocês reformularem as suas perguntas que vocês anotaram, e endereçar aqui como que a Gantec enxerga dentro de um ponto de vista prático, né, para a implantação de uma adequação LGPD nas empresas, como que a Gantec enxerga esse trabalho de uma forma por etapas, né? Vamos pensar que, voltando ao que nós conversamos agora por último, uma equipe multidisciplinar é necessária para que se desenvolva o trabalho internamente, né? Dificilmente uma equipe sozinha vai conseguir avaliar e conduzir todos os aspectos da lei de uma forma perfeita. Sendo assim, é essencial que se faça o emprego de uma consultoria multidisciplinar que desenvolva essa integração entre as áreas de negócio, os partícipes da área jurídica, de recursos humanos, a parte de redes, de infraestrutura, a área de segurança e também a área de desenvolvimento, porque a área de desenvolvimento ela é responsável somente por fazer funcionar determinada aplicação, determinada ferramenta, mas ela não considera segurança no seu desenvolvimento. Então, por mais que você tenha ali uma área que, tecnicamente, ela está isolada da rede, quando isso for a teste, quando isso for alguma instância de produção que se torne pública, esses dados eles passam a estar expostos e aí que complica, que realmente não vai ter nenhum controle em relação a isso. Olhando para uma programação, né, de definição, de assessment roadmap, o que se precisa é que tenha visibilidade de todo o ecossistema que uma organização possui e suas efetivas aplicabilidades perante a lei, né? O assessment, de fato, ele vai fazer com que a empresa visualize melhor, né, onde esses esforços de adequação devem ser aplicados, implementados, e os controles referentes à sensibilidade das informações, eles devem estar bem alinhados. Todos os membros, né, novamente, das áreas relativas e impactadas diretamente com o uso do dado pessoal, eles vão ser necessários para apoiar a fase de levantamento dessas informações, né? Tudo aquilo que será necessário olhar com um aspecto mais crítico. Pensando numa fase subsequente de design de políticas, processos e controles, né? Feito toda a coleta e mapeamento das informações, a parte de desenho de processos ela vai ajudar no que a empresa terá como direcionamento desses esforços. Essa consultoria multidisciplinar ela vai criar uma
espécie de trabalho com uma sinergia que é necessária para que todas essas esferas da organização, que até então trabalhavam de forma isolada, elas vão passar a atuar em conjunto para definir que essas atividades serão realizadas de acordo com as definições que foram estabelecidas pela lei, para que não ocorra nenhum desenho errado ou que alguma prática errada desses processos e controles eles sejam empregados. Finalizando do framework que nós enxergamos como o mais adequado e mais real dentro daquilo que nós temos de prática do nosso mercado, a conscientização e implementação de tudo isso, ou seja, feito o mapeamento e desenho de todos esses processos, as esferas necessárias dentro da empresa de material humano e as tecnologias que serão afetadas pela adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, é a hora de fazer o chamado Go Live, né? Fazer a implantação de todos esses controles, esses processos que foram planejados. Olhando de uma forma muito mais prática dentro desse framework, o que nós propomos com o trabalho de adequação LGPD, compreende o que nós chamamos de mandala, né, um ciclo de maturidade, onde nós começamos, como eu disse lá no começo, né, do nosso webinar, o Ricardo e o Plínio, eles conduzem as duas etapas iniciais e que dão sustentação ao restante do processo de adequação LGPD, que é a etapa de assessment de governança e assessment jurídico, né, onde a etapa, o assessment de governança, ele vai fazer o zelo pelo cumprimento das regras previstas, né, na LGPD, fazer orientação dos funcionários e daqueles contratados da instituição a respeito dessas práticas que precisam ser executadas e tomadas em relação à proteção dos dados pessoais, e também vai criar e aplicar todas as normas e políticas que são necessárias, fazendo a checagem contínua desse funcionamento de tudo aquilo que foi estabelecido como desenho de conformidade pelo assessment realizado pela área de GRC. Subsequente, não apartado, mas sim de uma forma consoante junto àquilo com o trabalho que é desenvolvido pela área de GRC, a parte jurídica vai analisar todos os subsídios que são necessários para a adequação da empresa à legislação. Vai ser todo esse conjunto, esse compêndio de informações especializadas em direito digital para trazer a empresa a uma realidade num patamar legal de como ela vai se comportar, de todos esses aspectos relacionados a consentimento da informação, todos os contratos relacionados à manipulação de dados pessoais e que envolvam dados pessoais em sua tramitação, quais são as obrigações legais da organização, os interesses vitais, a tarefa pública que ela possui e quais os interesses legítimos que ela vai desenvolver dentro desse programa de aderência à LGPD. A partir de agora, ela vai começar a olhar com um espectro um pouco mais, digamos que, específico e objetivo em relação ao que será feito, de fato, com os dados que são coletados e armazenados. Dando sequência do nosso programa, feito todo a assessoria de governança, a parte jurídica, que deu sustentação ao desenho de adequação da empresa à Lei Geral de Proteção de Dados, é definida na etapa de tecnologia aquilo que é essencial para que seja executado o programa com extrema precisão desses dados e quais os recursos técnicos que serão identificados como fundamentais, necessários a essa atividade de compliance. A parte de tecnologia também vai trabalhar de uma forma muito objetiva, assegurando que esses dados que são considerados críticos e que a Lei Geral de Proteção de Dados vai fazer uma fiscalização muito maior, eles devem ser precisos e constantemente atualizados, né? E que todos esses programas possam ser periodicamente checados, essas políticas possam ser
aferidas na sua excelência e que essas medidas consideradas como razoáveis para garantir que os dados incorretos sejam excluídos ou corrigidos, sejam um dos itens principais da pauta dentro da parte de tecnologia, para que nenhuma informação inadequada ou incorreta trafegue dentro desse ambiente regido pela LGPD. No último passo dentro dessa maturidade prevista para aderência à LGPD, espera-se que as empresas adotem uma postura de cybersecurity onde será necessário que haja uma garantia de infraestrutura de que esse serviço prestado pelo assessment e tudo aquilo que está sendo entregue como conformidade vá de encontro com algo que a lei ela vai muito diretamente, que é a autonomia do usuário em relação às suas informações, de modo que seja preservada e gerenciada a privacidade nos casos onde essa informação ela é utilizada, de que essa coleta e o tratamento desses dados pessoais sejam de fato controlados, e também trazendo para essa etapa de cybersecurity uma espécie de monitoramento de dados sensíveis especializado, com foco 100% técnico, para que a empresa tenha uma realidade muito à tona daquilo que está sendo observado especificamente pela tecnologia no que tange a dados que são considerados sensíveis. Bom, pessoal, fica aí agora aberto para perguntas. Se vocês tiverem já, podem colocar no chat aí, tá? A gente está aqui para responder. Plínio e Ricardo, se vocês quiserem pontuar algum complemento em relação ao nosso programa aí, fiquem à vontade. Foi muito boa a apresentação agora do Rodrigo, né? Elucidou bastante com relação aos procedimentos, mas é importante a gente ressaltar no final também que essa integração jurídico com TI, ela precisa de uma tradução bem efetiva, justamente para que as empresas tenham noção do que está sendo feito com relação ao formato de adequação. Então, esse tipo de parceria que a gente estabeleceu com a Gantech funciona justamente para que a gente consiga oferecer um serviço muito mais completo, voltado para as empresas como uma tradução, uma forma de cuidado, mas também de tradução para que todo mundo tenha ciência do que está sendo feito. E é essa integração que a gente se propõe a partir da nossa parceria. Um ponto tão importante que a gente falar, se deu para perceber na fala do Rodrigo, quantas oportunidades e necessidades de interação entre aquelas 4 grandes áreas de atuação vão ocorrer, não? Então, um diferencial de nós termos buscado essa parceria estabelecido essa parceria junto com o escritório HVA, é nós proporcionarmos uma experiência de trabalho para os nossos clientes de uma interface única de contato. Então, sem a necessidade de a gente ter 2, 3, 4 consultorias interagindo para conseguir entregar os controles e o compliance necessário para a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós acreditamos, de fato, que a sinergia de ter essa parceria firmada e de fato, é muito próximo e muito tranquilo o diálogo entre os parceiros envolvidos. Isso ajudará muito, né, para conseguir velocidade para esse entregável. E velocidade, como já podemos perceber, é algo que vai ser vital para o sucesso de tudo isso, porque o tempo é muito curto que tem para se fazer tudo isso. Então, a gente está falando de 1 ano, até menos, para a gente pensar em entender qual que é o cenário atual, traçar estratégia, replanejar, adquirir tecnologia para quem não tem tecnologia para prover os controles necessários. Algumas dessas tecnologias não são triviais a implantação. Então, quem já tem suas empresas ou já pesquisou a respeito de DLP e outras tecnologias que cuidam de governança de dados, é necessário todo um cuidado de classificação prévia de informação antes,
de uma preparação, de um planejamento para a implementação desses produtos. Então, a velocidade, né, a agilidade nas comunicações e prover os entregáveis vai ser vital para conseguir chegar lá em agosto do ano que vem com, pelo menos, a maior parte dos processos críticos que tratam dados pessoais endereçado através de controles. Perfeito, perfeito. Pessoal, a gente está à disposição de vocês para responder as perguntas. Acredito que não houve nenhuma pergunta até o momento. A apresentação trouxe aí os esclarecimentos necessários, né, de acordo com os objetivos propostos. Ficamos à disposição, tá, para envio dessas perguntas. Plínio, você consegue colocar o seu e-mail aí à disposição para o pessoal, para eles endereçarem as perguntas a você? Claro, claro. Já digitei aqui no chat. Para quem tiver qualquer dúvida, quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, fica à vontade. E também para me adicionar no LinkedIn também. Perfeito. O Ricardo está compartilhando o e-mail dele aqui também. Seguimos à disposição, tá, para ajudar vocês aí nessa tarefa de adequação, tirar as dúvidas e apoiá-los aí no que for necessário. A gravação será disponibilizada a vocês, tá, desse webinar, finalizando aqui a geração do vídeo, eu envio para vocês. Alguns colegas aqui tiveram dificuldade com áudio no decorrer da apresentação. A apresentação ela não contém essas falhas de áudio, tá? Ela vai na íntegra. Então aí vocês podem ter isso aí com vocês para consulta sempre que necessário. Estamos aí à disposição e esperamos contar com vocês aí dentro de um trabalho de adequação à LGPD. Pessoal, muito boa tarde a todos vocês aí novamente, muito obrigado e uma boa semana a todos vocês aí. Plínio, obrigado, Ricardo, obrigado novamente. Muito obrigado aí, pessoal. Obrigado, boa tarde a todos.